eu estou em lambda 1. Sempre que a corrente é 0, eu estou em lambda 1. Quando a mistura é pobre, a minha corrente está positiva. Quando a mistura está rica, a corrente está negativa. Então, esse cuidado a gente tem que tomar também. Quando a mistura está rica, o sinal gerado é negativo, a corrente é negativa. Quando a mistura está pobre, o sinal gerado é positivo, a corrente está positiva. Tá? E quando ele está em lambda 1, é 0, não gera sinal. Tá? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é no conceito, né? O que é esse conceito de sonda de banda larga? Né? Para ficar fácil da gente entender, imagina agora, Giovanni, que você liga para sua esposa e fala assim, bem, quanto que a gente tem na conta do banco? Ela fala assim, a conta está positiva, a conta está negativa. Isso é o que faz uma sonda convencional. Fala assim, ó, mistura está rica, mistura está pobre. Só que eu não sei quanto que ela está rica, nem quanto que ela está pobre. A sonda de banda larga, ela vai falar para mim, se está rico, quanto que está rico. Se está pobre, quanto que está pobre. Então, eu tenho uma precisão muito maior na leitura da minha sonda. Outro fator que é importante, por que a gente fala de banda larga? Porque eu consigo medir lambdas na montadora, a gente fala de a partir de 0,7, tá? Que é uma mistura extremamente rica, até praticamente o ar, sem nenhum tipo de queima de combustível. Eu consigo fazer esse tipo de medição. Alguns veículos de competição, depende do nível de competição que a gente está falando, quando você tem motores, por exemplo, de 4.000 cavalos, que trabalham com combustíveis especiais, você até faz leitura de lambda de 0,4, 0,5, que são extremamente ricos. Tá? Só que aí são classes específicas em competição. Tá? Mas como ela tem esse espectro de leitura muito amplo, por isso que a gente chama sonda de banda larga, porque ela lê desde muito rico até muito, muito pobre. Outra coisa que a gente tem que falar sobre a sonda, se nós olharmos embaixo desse gráfico que tem a corrente, nós temos um circuitinho. Então, essa sonda, quando nós vendemos para a montadora, nós vendemos um circuito controlador. Então, ela vai a sonda e o circuito controlador. Normalmente, a montadora coloca esse circuito controlador dentro do módulo de injeção dela. Tá? Só vamos virar o slide para a gente ver um pouco melhor. Aqui, virando o slide, a gente vê a curva característica de um sensor linear. Então, a gente vê que é uma curva de corrente, tá? Então, ele vai medindo, de acordo com a corrente, qual lambda que está na minha mistura, tá? Então, ele vai fazendo essa leitura de corrente, tá? Porque a corrente é proporcional ao valor de lambda. Então, sempre que o sistema está medindo, ele está medindo o quê? Ele mede corrente. Tá ok, pessoal? Então, é uma coisa que é diferente. Só vamos virar o slide aí, pessoal. Aqui eu consigo ver melhor, a hora que a gente vira o slide, eu consigo ver melhor a sonda e o circuito controlador. Como eu comentei com vocês, esse circuito controlador, ele está dentro do módulo de injeção. Tá? Então, a montadora compra da NTK, ela compra a sonda e compra o chip controlador. E esse chip ela coloca dentro do módulo. Então, pessoal, o que acontece com a sonda de banda larga? Como a sonda do carro é uma sonda NTK, o chip é um chip NTK, essa sonda está casada com a sonda NTK. O carro está casado com uma sonda NTK. Eu não posso trocar de marca de sensor de banda larga, porque o chip está casado. Tá? Existem alguns chips que ele consegue ler mais que uma sonda. Então, por exemplo, existe chip que trabalha com a sonda do nosso concorrente B e trabalha com a sonda da NTK. Então, o próprio chip já tem
consegue fazer as duas leituras. Só que o que acontece? O que muda, pessoal? Só vou pedir para o Giovanni voltar no outro gráfico, voltar um slide para trás. Quando a gente volta um slide para trás, a gente vê essa curva característica. Se eu olhar a curva característica, cada fabricante tem uma curva característica diferente. Então, a curva característica do sensor da NTK é um, do nosso concorrente B é outro, do nosso concorrente D é outro. Não, Giovanni, só voltar o slide, por favor. É isso aí. Então, essa curva ela é diferente para cada fabricante de sensor. Então, por mais que o chip faça a leitura da sonda, por exemplo, NTK, ele não vai estar dentro do módulo de injeção, ele não vai ter essa curva característica, ele vai ter uma curva diferente. Se ele tiver uma curva diferente, vai começar a dar erro na leitura da sonda. A sonda vai informar uma leitura para ele e ele vai interpretar de forma errada essa leitura que a sonda está enviando para ele. Por isso que é muito complicado, nos sensores lineares, esse negócio de ficar trocando de marca de sonda linear. Tá? Uma coisa que a gente fala é que é muito importante o mecânico seguir corretamente a aplicação, a tabela de aplicação desse tipo de sonda. Vamos avançar o slide, Giovanni, por favor? A gente pode avançar mais um também? Vamos para um que tem a sonda, ô Hiro? Exato. Já existe uma sonda, tá? Nós fornecemos essa sonda, por exemplo, para Daimlers, onde nesse conector, você vê que o conector é um pouquinho maior, o conector dessa sonda. Então, aquele chip controlador, ele está dentro do conector da sonda. Tá? Então, o que o módulo vai ter? Ele só vai ter a curva característica gravada dentro dele. Tá? Então, essa curva característica vai estar dentro do módulo de injeção. E o chip está dentro do conector da sonda. Só que hoje, essa sonda saiu mais ou menos em 2016, 2017, a Daimler que está usando esse tipo de sonda. Então, é uma tecnologia bem recente. Tá? Só vamos avançar um pouquinho o slide. Como que funciona um sensor de banda larga? Só para a gente entender. Se a gente olhar aqui, Giovanni, a gente está quase na hora de dar aquela paradinha, eu não sei. Ó, já estamos com... tem 12 minutos aqui ainda pra gente falar. Vamos fazer umas perguntas agora e fazer aquele break? Pode ser. Antes de você entrar nesse conceito aqui, pode ser, né? Podemos, não tem problema. Então vamos lá, gente. Passa aqui, Moisés. Ó, chega aqui, ó, nosso lado aqui. Bom, vamos lá. O pessoal está perguntando aqui sobre a sonda banda larga, como testar, né? O Guti Camargo, o Max Bazzoni. O Wagner perguntou se pode medir a corrente com uma pinça amperimétrica. Bom, vamos começar pelo Wagner. Medir com pinça amperimétrica até dá, só que teria que ser uma pinça miliamperimétrica. A pinça miliamperimétrica, ela mede campo magnético, né? Qualquer pinça amperimétrica, ela mede campo magnético. Então, quando a corrente passa pelo fio, ela gera um campo, e a pinça vai estar medindo justamente esse campo. Então, dá para medir com pinça miliamperimétrica? Até dá. Você vai medir e vai ver o sinal gerado. Só que tem que tomar cuidado, pessoal, porque pinça miliamperimétrica tem que ser de muito boa qualidade, e as pinças miliamperimétricas são bem caras. Não é uma ferramenta muito barata. Né? Certo. E o nosso outro amigo perguntou se dá para medir a sonda. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, que essa sonda ela é como se fosse dois sensores planares, um do lado do outro. Tá? Então, um lado da sonda, ele trabalha como se fosse uma sonda convencional. O outro lado, que é a bomba de corrente, que é o sinal realmente que a bomba gera.
Tá? Então, esse lado que funciona como uma célula de detecção, você consegue testar com uma sonda convencional. A gente vai ver um pouco mais para frente o que muda. O que muda é a estratégia que o módulo trabalha, né? Porque a estratégia é um pouco diferente. Tá? Como muda a estratégia, ele não fica variando de rico para pobre, ele não fica variando rico, pobre. Então, você vai ver um valor fixo lá. Você só nota uma variação quando você estimula o carro. Você faz uma aceleração e uma desaceleração. Aí você nota essa diferença. Ok? Ok. E a bomba de corrente é mais fácil, a gente vai ver um pouco mais para frente, é muito mais fácil a gente medir com o próprio scanner. Certo. Tem uma pergunta aqui do dito e feito reparações, reparo. Por que no cruze demora tanto para cartilhar? Eu não entendi bem a pergunta. Eu não entendi. Será que seria o quê? Começar a comutar? Será? Começar a trabalhar? Seria isso? Se ele puder mandar de novo a pergunta, de uma forma mais clara, melhor. Sei de onde é que ele é, ó. Deve ser a gíria da cidade lá, pô. Manda aí de onde que você é, meu amigo. Por hora é isso. No cruze, né, tem uma particularidade, né, o cruze novo, o motor 1.4 turbo, que ele não trabalha com sonda linear, ele trabalha com sonda comum. Tá? Então, você vai ver uma sonda comum trabalhando lá no cruze. Tá? Porque a sonda linear, né, assim, só abrir um parênteses aqui para a gente poder entender como que funciona um pouco da indústria automobilística, né? Hoje, como eu mostrei para vocês, nós temos muita tecnologia que está sendo aplicada nos veículos. Por que a gente não vê todos os carros com todas as tecnologias aplicadas? Porque o carro, quando eu vou vender, ele tem que ter uma certa faixa de preço. Tá? E essa faixa de preço, por projeto nas montadoras, nós trabalhamos em dólar. O carro tem um preço-alvo em dólar. Tá? Se nós olharmos o dólar nos últimos meses, aí com a pandemia, ele subiu muito. O que aconteceu com todas as montadoras? Subiram o preço dos carros zeros. Todas as montadoras, sem exceção, subiram o preço dos carros novos. Por quê? Porque o preço do carro em si é dolarizado. Tá? Eu tenho que entender que cada peça que eu coloco no carro, eu estou agregando custo. Né? Muita gente pergunta, quando a Renault lançou o Kwid, o Kwid tem só 3 porcas na roda. Meu amigo, quanto custa uma porca? 40 centavos? 30 centavos? Multiplica por 4 que tem um carro, multiplica por 5 anos de vida do carro. Quanto que não dá de economia de dinheiro? Né? Então, muitas coisas a gente vai vendo porque a gente não entende muito bem essa regra do jogo. Né? Então, tem um fator custo que limita as tecnologias que você vai empregar. Então, por exemplo, se eu pego um carro de 60 mil reais, 60 mil hoje, 50, 60 mil, seriam carros de entrada hoje, você vai ver um tipo de tecnologia embarcada. Se eu já pegar um carro na faixa dos 80, 100 mil, um outro tipo de tecnologia. Se eu pegar um carro a partir dos 120 mil, outro tipo de tecnologia. Mas isso está voltado ao custo do veículo. Quanto de custo de dinheiro eu consigo repassar dentro daquele carro que eu estou vendendo hoje? Tá? Então, isso daí a gente tem que ver, e de vez em quando aparecem algumas coisas curiosas, né? Que nem no caso do Cruze Turbo, que utiliza um sensor convencional. É tudo uma questão de custo, né? Todo o sistema eletrônico, principalmente, custa muito caro no carro, né? Então, Exato. tem que reduzir, né? Ô, Hiro, a gente tá chegando já quase no tempinho que a gente tem para estourar aí de transmissão, tá? Vamos fazer aquele breakzinho de 5 minutos e voltar já com o pessoal? Vamos. Acho que o Max Bazzoni, é isso? Ele tá perguntando como participar do sorteio da rifa, ou é o sorteio que a gente vai fazer agora dos brindes? Porque o sorteio dos brindes é uma coisa que eu já vou explicar. O sorteio da rifa, vocês podem entrar no nosso perfil lá do Instagram,
Na biografia tem um link que vai levar direto lá para onde faz escolhe os números, tem todo o processo ali do sorteio lá da rifa para você comprar, tá tudo explicadinho lá. Então, o link na bio do Instagram do GTO vai te levar lá onde você precisa, tá bom? Te continuou com dúvida? Manda um direct aí que a gente responde, tá legal? E hoje, pessoal, vem para a segunda parte. Por quê? Porque vai ter brinde, hein? A NGK deixou uns brindes aqui, nós vamos sortear. Vai ter hoje, ó, 2 bonés. Que mais, ó? Um par de capa de paralama, ó. Vou sortear para vocês, hein? E depois uma outra parte de brindes, vamos sortear pelo YouTube. Então vem aí pro próximo bloco, acompanha que no final vai ter sorteio de brinde, certo? Hiro, tomar aquela água, hein? E a gente já volta, certo? Opa, com certeza. Então vamos lá, valeu galera. Vem com a gente, hein? Pessoal, vamos recomeçar então, tá? A nossa transmissão aqui com o Hiro. Ele vai falar mais aqui da sonda banda larga aqui pra gente agora. E comprometido, né? Vamos começar com perguntinhas, né, gente? E uma pergunta aí que é uma pergunta polêmica, hein? Fala pra mim, Hiro, o que você tem a dizer sobre limpeza de sonda? A gente consegue recuperar uma sonda depois que ela satura, quando ela não mede mais? Como é que a gente faz? A gente recicla ela? O que acontece, Giovanni, assim, eu mostrei naquele slide que você via o tubo protetor da sonda, que é aquela parte de metal, aquele tubinho. Tá? Algumas sondas, uns modelos mais novos, esse tubo protetor é duplo, então é um tubo dentro do outro, e o elemento sensor, a sonda mesmo, ela está dentro do tubo. O que acontece? Na sonda, ela tem uma cerâmica porosa, pelo lado externo dela, e depois uma cerâmica de dióxido de zircônio, que é o elemento sensor. Tá? Você não consegue ter acesso à sonda para fazer a limpeza. Tá? Não adianta pegar a sonda, passar, por exemplo, na escova de aço, tentar limpar com descarbonizante, colocar vinagre, colocar na máquina de limpeza de bico, nada disso funciona. No ultrassom dá certo então? Colocar no ultrassom não funciona? Também não. E o ultrassom ainda é perigoso, porque o ultrassom é vibração. Se a sonda atingir a frequência natural de vibração da cuba lá, o que acontece? Quebra o elemento sensor por vibração. Tá? Então, não existe limpeza de sonda. Tá? E mesmo porque um conceito que é importante a gente ter no nosso dia a dia lá na oficina, sempre que eu executo um serviço na minha oficina, eu tenho que dar uma garantia. E como que você vai dar garantia de limpar uma peça que não existe manutenção? Então, é muito complicado isso para o mecânico, tá? Para ele tentar dar essa garantia sem que tenha certeza que o serviço vai ficar bom. Então, o aconselhável é você sempre substituir a sonda. Tá ok? Sonda não tem jeito, sonda tem que trocar mesmo, né? Não tem que trocar. Mais alguma aí polêmica aí, Moisés? Ou vamos seguindo aí já com a nossa palestra? Vamos seguir com a palestra, né? Então vamos seguir os slides aí em frente, certo, Hiro? Então, vamos lá. Então, aqui nós estamos vendo um esquemático de uma sonda de banda larga. Tá? Então, se eu olhar uma sonda de banda larga, ela basicamente é como se fosse 2 sensores planares, um do lado do outro. De um lado é uma célula de detecção, do outro lado é uma célula de bombeamento. Então, são 2 sensores planares, um ao lado do outro. O ar, o gás de escapamento, ele entra por essa abertura entre as sondas. Tá? Então, esse gás, quando ele entra dentro da sonda, essa célula de detecção, que vocês olhando na imagem, ela está como uma tensão de 450 milivolts, essa célula, ela trabalha estabilizada em 450 milivolts, e conforme entra os gases de escapamento dentro da sonda, o oxigênio que está por trás dela vai tender a migrar para dentro da câmara de detecção, câmara de difusão. Tá? Então, se a gente avançar um slide, a gente vai ver o seguinte: a migração do oxigênio
através da célula de detecção, vai gerar um sinal de próximo de 1 volt. Por isso que eu comentei para vocês que um lado da sonda é como se fosse uma sonda convencional. Então, esse lado eu consigo medir com multímetro normal. Quando o oxigênio desloca para o lado, para a câmara de difusão, ela gera um desequilíbrio na célula de bombeamento. Para tornar a equilibrar, essa célula de bombeamento tem que injetar uma corrente na célula de bombeamento e ela vai voltar ao equilíbrio. É essa corrente que ele está injetando que é o sinal gerado pela sonda. Tá ok? Então, de um lado, é uma célula de detecção, que trabalha como uma sonda convencional, e do lado é uma célula de bombeamento. E essa célula de bombeamento que é o sinal gerado pela minha sonda. Tá joia? Se a gente avançar mais um slide, a gente vai ver o que ocorre na mistura pobre. Na mistura pobre, eu tenho mais oxigênio nos meus gases de escape. Então, na hora que a minha célula de detecção vai fazer essa comparação de oxigênio, vai passar pouco oxigênio da minha célula de detecção. Esse oxigênio passando vai gerar um desequilíbrio na célula de bombeamento. Então, se a gente avançar mais uma vez, a gente vai ver o sinal gerado na célula de bombeamento. Tá? Então, a célula de detecção vai ficar com um sinal próximo de 0 e a célula de bombeamento com uma corrente positiva. A intensidade dessa corrente, que é o sinal gerado pela minha sonda. Então, basicamente, o que ele está medindo? Ele está medindo corrente. Ele mede a corrente que passa pela célula de bombeamento. Tá já, pessoal? É um pouco, assim, parece um pouco complicado, mas não é. É bem tranquilo que a gente vai ver na parte de testes. Tá ok? Vamos avançar mais um pouco o slide? Vamos avançar. Aqui está a curva de tolerância, a curva característica e a curva de tolerância de um sensor da NTK. Tá? Por isso que eu falei que é diferente a curva de um e do outro. Né? Essa curva, se vocês olharem a tolerância, ela é de menos de 1%, é 0,8%. Tá? É menos que 1% de tolerância. Tem sondas no mercado que a tolerância é 4%, tem outras que são 12% de tolerância na variação desse sinal. Então, se a curva característica gerada é diferente, você vai ter uma leitura diferente pelo seu sistema de injeção. Por isso que é muito importante sempre colocar a sonda correta para cada tipo de veículo, tá? A gente manter a originalidade. Tá ok? Se a gente avançar mais um slide, a gente vai ver o seguinte. Essa sonda, ela tem 5 ou 6 fios, aí depende do fabricante. Na NTK, nós trabalhamos com 5 fios. Tá? Então, você vai ver um fio branco, que é o fio da corrente P, esse que é o sinal da sonda, propriamente dito. Tá? Eu tenho um fio amarelo, que é o negativo do aquecedor da sonda. Eu tenho um fio azul, que é o positivo do aquecedor. Então, amarelo com azul é aquecedor. O fio preto é o comum. Então, o cinza é tensão VS. Então, se eu pegar o cinza com preto, eu vou ver uma sonda comum trabalhando. Tá? Então, se eu colocar o meu osciloscópio ali, eu vou ver uma sonda comum trabalhando. E dentro dessa janelinha verde, algumas sondas, ela tem um resistor de compensação. Para que serve esse resistor de compensação? Ele vai ajustar o sinal gerado pela minha sonda. Tem sonda que tem esse resistor, tem sonda que não tem sonda que é aparente, tem sonda que não é aparente, tá? Mas algumas existem um resistor de compensação. Podemos avançar mais um
slide. O primeiro teste que a gente faz é o teste do aquecedor da sonda. Então, eu vou pegar no fio azul, que é o positivo, tá? E o negativo, que é o amarelo. Vou ligar o meu osciloscópio para medir tensão, tá? Se a gente virar mais o slide uma vez, você vai ver uma onda quadrada, tá? Essa onda quadrada é o PWM do aquecedor da sonda. Um detalhe importante, esse PWM ele é calibrado. Quem calibra o PWM? A montadora. Então, ela vai calibrar esse PWM de acordo com o aquecimento da sonda. Então, para a montadora, a gente fornece sondas que têm termopares, então ele consegue monitorar a temperatura da sonda, desde a fase fria do motor até a fase quente do motor, e vai fazendo a calibração desse PWM. PWM é uma onda tipo quadrada que varia de 0 a 12 volts. Né? É um liga-desliga, liga-desliga. E ele vai monitorar o tempo que ele fica ligado e o tempo que ele fica desligado. Tá? Então, essa medição eu consigo fazer perfeitamente com o osciloscópio. Então, coloco o osciloscópio aí no carro e consigo verificar esse sinal gerado. Tá? Se a gente avançar mais um slide, se eu for medir a tensão VS eu vou medir no fio cinza e no preto, que é o comum, o fio terra. Tá? Então, é o cinza com o preto. O que é interessante aqui? Lembra que eu falei que tinha uma diferença de estratégia entre o carro com sonda comum e com sonda linear? A diferença é a seguinte: a sonda comum, o módulo fica assim, variando. Rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre. Se você olhar essa variação entre rico, pobre, na média, você está muito próximo de lambda 1. Agora, o módulo ele trabalha com uma estratégia diferente. O módulo determina qual o valor de lambda que ele quer trabalhar. Então, ele determina o valor de lambda e vai olhar se o valor lido pela sonda está igual ao valor que ele estipulou para trabalhar. Tá ok? Então, por exemplo, por uma determinada condição, eu determino que o lambda que eu quero trabalhar é 1. Então, ele vai olhar se naquela condição o lambda está em 1. Aí ele coloca uma tolerância, por exemplo, de 0,98 a 1,02. Vai ver se os valores estão dentro dessa tolerância. Se tiver, perfeito, o carro não acende a lâmpada. Se eu tiver uma tolerância muito acima, ele vai acender a lâmpada de injeção. Tá ok? Podemos virar mais um slide? Se a gente virar o próximo slide, você vai ver aqui na medição com osciloscópio que o valor de tensão da sonda ele fica praticamente constante. A hora que você provoca uma aceleração no veículo, no momento que você acelerou, é o momento que ele vai responder. Se você não acelerar, você vai ver uma onda de tensão constante, porque ele está trabalhando dentro da estratégia que o módulo determinou. Então, eu preciso criar uma variação de estímulo no carro, acelero, solto, para poder enxergar essa variação no meu osciloscópio. Senão, não vou enxergar essa variação no meu equipamento. Tá? Então, é muito importante o mecânico se atentar a essa estratégia, porque muitas vezes o pessoal fala assim, pô, mas o carro não está variando o sinal. Mas ele não é para variar. Se ele está trabalhando numa estratégia de lambda 1, ele vai ficar com lambda 1 até que algo tire ele do lambda 1. Como que eu tiro do lambda 1? Eu acelero e solto. Acelerei e soltei, eu provoquei um estímulo, ele muda a condição de trabalho. Tá ok? A outra parte do teste que a gente vai ver é da corrente P. Então, se a gente olhar a corrente P, é o fio branco. Como eu comentei com vocês, esse fio da corrente P
para medir corrente, você tem que interromper o circuito para fazer a medição, o sinal tem que passar por dentro do equipamento, então você teria que colocar um chicote de teste entre a sonda e o chicote do veículo, coisa que é extremamente difícil de estar se fazendo, né? A forma mais fácil de você fazer essa medição é através do scanner. Então, quando eu coloco um scanner, se o meu scanner ele tem o veículo, tá? Eu posso ver a leitura em lambda. Esse caso aqui é um carro da Volkswagen. Se a gente avançar o slide, avança mais uma vez o slide, por favor. A gente vai ver o equipamento de diagnóstico. Tá aparecendo o PDL aqui pra gente agora. Então, vai aparecer o PDL. Isso. Com... Até... No modo gráfico dele. Exato. Passa mais um? Não, tá na tela gráfica do PDL? Isso. Então, na tela gráfica do PDL, assim, esse carro é um carro da Volkswagen, tá? Então, nós entramos lá, Volkswagen, Jetta, motor 1.4, Flex, né? Ele dá a leitura aqui em lambda, tá? Então, ele está me mostrando esse primeiro sinal que a gente está vendo, variando 0,95, depois a hora que acelerou, gerou um estímulo. Esse valor não é tensão, tá? Não é corrente, é lambda. Então, eu consigo enxergar ele em lambda, tá? Aí depende do que a montadora liberou para o equipamento, tá? Tem montadora que libera em corrente, tem montadora que libera em leitura de lambda, mas aí a gente consegue verificar fácil no tipo de equipamento que a gente vai ver. Aqui no caso, ele está mostrando em lambda para a gente. Se a gente virar o slide, eu entrei no padrão OBD. Então, quando eu entrei no padrão OBD, por exemplo, se o meu carro não tem o carro que está lá determinado, no padrão OBD, eu consigo ver a corrente gerada. Então, ele já me dá a leitura na forma de corrente. Tá? Então, no próximo slide, a gente vê no padrão OBD. Tá? Isso é bom porque muita gente na oficina fala assim, pô, Hiro, meu scanner não pega todos os carros, minha scanner não tem esse carro. Só que muitas funções a gente consegue entrar via padrão OBD. E o OBD, ele é um padrão, um código liberado, todas as montadoras têm que liberar esse padrão, e ele está padronizado. Tá? Então, a gente consegue ver a corrente gerada pelo meu sensor aqui, no caso. Tá? Então, a gente consegue ver aí no scanner, no padrão OBD também. Só tomando cuidado que num ele está numa leitura e no outro ele está em outra leitura. Aí você havia perguntado, pô, Hiro, qual a forma mais fácil de medir um sinal de sonda? A forma mais fácil é através do osciloscópio. Essa que é a verdade. Não tem outro equipamento assim prático para você fazer essa medição. Tá? Lembrando, eu só vou ver variação do sinal quando eu mudar a condição de funcionamento do motor. Se o motor estiver lá quietinho em marcha lenta, o sinal vai ser sempre constante. Ele não vai ter variação. Eu tenho que ir lá e provocar uma mudança de estado, acelerar o carro, soltar a aceleração dele para poder ver essa curva de variação no meu equipamento de diagnóstico. Giovanni, quer complementar alguma coisa? Ó, acho que o pessoal tá perguntando aqui. Vamos ver aqui. Moisés, manda a voz aí, Moisés. Então, Hiro, o pessoal está perguntando aqui com relação à aplicação de sonda, né? Que você falou para não trocar uma marca por outra, mas particularmente eu uso muito o catálogo da NGK, o catálogo online, ponho lá, seleciono o carro e aparece lá a aplicação de sonda.
pós, pré, catalisador, tudo. Uhum. Quando eu consultar no site, e mesmo que eu tenha uma sonda que não seja NTK no carro, mas que lá no catálogo aparece a aplicação para ele, eu posso colocar? Pode colocar sem problema nenhum. Você está no catálogo, você pode seguir. Porque o problema é, Moisés, é assim, se você olhar um carro que, por exemplo, já foi mexido em outras oficinas, se é um carro novo, né, que acabou de sair da concessionária, o cliente não quer mais levar na concessionária, você tem quase que certeza que a sonda que está nele é a sonda original dele. Né? Quando é um veículo que já passou por várias oficinas, então você não tem mais essa informação se a sonda que está no carro é a sonda original dele ou não. Se o pessoal fizer uma aplicação errônea da sonda, vai ter problema de leitura, de incompatibilidade de leitura de sonda. Tá? Então pode aplicar no catálogo sem problema nenhum. Tá legal. E outra coisa também, pessoal perguntando de sonda para emendar fios, se funciona. Olha, Tema polêmico, né? esse tema é polêmico. Né? O que eu falaria para o pessoal é o seguinte: para os veículos mais antigos, tá? Então vamos falar assim, carro 96, 97, não teria muito segredo, tá? Já para os carros a partir de 2004, varia muito a resistência do aquecedor. Então é muito problemático você pegar uma sonda, vamos chamar assim, sonda universal, e colocar no carro. Então, se é um carro mais antigo, dificilmente vai dar problema. Se é um carro mais novo, a chance de dar problema é muito grande. Tá? Então, inclusive, pode queimar a sonda, pode provocar derretimento de sonda, é complicado. Tá? Ok. Outra coisa é que a gente tem que pensar, né, é que a oficina ela é uma empresa, né? E toda empresa ela existe para gerar lucro, né? Para gerar dinheiro para os proprietários da oficina. Né? E a pergunta que você tem que fazer é a seguinte, por exemplo, eu cobro na minha oficina R$ 50 para trocar uma sonda. Se eu perder mais 20 minutos para emendar fio de sonda, eu consigo cobrar isso daí do meu cliente? Se você consegue cobrar mais por estar tendo mais trabalho, aí é uma decisão do dono da oficina. Se você não consegue repassar esse custo maior do trabalho que você está tendo para o serviço, então a resposta não deveria. Tá? Então você não deveria estar colocando esse tipo de produto porque não está agregando venda dentro da sua oficina. Quer dizer que além da gente ver a viabilidade técnica, funcionamento, a gente tem que avaliar também a econômica, né, do nosso serviço. Né? O que vale mais a pena, né? Exato. Perder tempo, não correr o risco de uma reclamação, refazer um trabalho, né? E pôr na balança ver o quanto que é recompensador para a oficina ou não, né? Se vale a pena, né? Exato. Tanto que é até um tema muito polêmico dentro das oficinas, né? O pessoal tem uma certa dificuldade para trabalhar esse tema. É um tema que eu, particularmente, eu acho muito interessante. Eu acho que ele tem que ser abordado, tem que ser trabalhado. É o seguinte, até que ponto é interessante para minha empresa eu ter você como cliente? Porque muitas vezes eu tenho clientes da minha oficina que só dão dor de cabeça, não pagam direito, querem fazer servicinho que não é tecnicamente correto, o camarada chega com o diagnóstico pronto, eu quero que você troque isso aqui. Então, esse tipo de cliente, para minha empresa, é interessante hoje? Ou eu quero buscar um outro tipo de cliente, onde eu seja um consultor para ele, eu vendo as soluções. Eu não estou vendendo reparo de automóvel, estou vendendo soluções para o meu cliente. Né? Então, é um tema bastante polêmico, né? Um tema que tem que ser trabalhado. Né? Eu acho bacana, né? Muito bacana o GTO nesse sentido, porque não é só temas técnicos que a gente tem que abordar, mas muitas vezes a gente tem que abordar temas de gestão. E estar num grupo, muitas vezes, facilita você escutar outras opiniões,
então você vai estar escutando opiniões diferentes da sua, facilita acesso de informação, muitas vezes eu não tenho um equipamento, não tenho um catálogo, meu amigo tem, eu vou lá, pego com ele. Então, estar dentro de um grupo é muito bom por causa disso, né? Eu valorizo muito os grupos de oficina, né? E acho que outra coisa que é muito bom é esse relacionamento com a fábrica, né? O pessoal tem um contato direto com a fábrica, tá com uma dúvida lá, liga para o técnico da fábrica, pergunta. Eu acho que a gente tem que explorar mais esse caminho. Caminho da união, né? Nessa sociedade moderna que a gente está vivendo, né? A gente viu que quanto mais parceria, quanto mais a gente estiver junto, mais longe todo mundo consegue caminhar, né, Hiro? É verdade. E ninguém sabe tudo, né? Nós estamos aqui para aprender, né? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem um pouco comigo. Se eu não sei, você não sabe, vamos aprender todos juntos, não tem problema nenhum. É isso aí. Juntos somos mais fortes, né? Sempre, sempre. Mais alguma pergunta, Moisés? Tem o Wagner que tá perguntando se com a pinça no osciloscópio dá pra ver. Aquela pinça perimétrica, Pinça tipo da perimétrica. Minipa, né? Não, aquela pinça lá é muito grande, você não vai conseguir pegar esse sinal de corrente. Ele é muito baixo, o sinal, Por enquanto é isso aí. né? Eu já, só de curiosidade, eu já medi, por exemplo, bobinas, tá, com pinça amperimétrica, Desliga aí. correntes de 5 amperes, 6 amperes, você mede bem, não tem problema nenhum. Mas quando a corrente é muito baixa, você tem dificuldade para medir essa corrente, mesmo porque, se a pinça é grande, você acaba medindo outras correntes que tem ali no fio, né? Então, se você pegar o fio do aquecedor, encostar ali, você vai medir a corrente do fio do aquecedor, não da corrente do sinal, da sonda. Por isso que ele é um sinal chato, é muito mais fácil, muito mais prático você medir com o scanner. Mas quando a gente pega tem com barra gráfica, né? Que nem você está mostrando no PDL nos slides aí, entre outros que também fazem isso, né? Fica mais fácil de acompanhar, né? Porque o sinal de forma gráfica é bem mais visual, né? Você consegue ver as oscilações, né? De corrente, mesmo quando marca a corrente, né? Não, e o bacana é assim, o osciloscópio, ele permite você gravar o sinal, né? Porque às vezes a variação é tão rápida no sinal que você não consegue visualizar. Como você consegue gravar aquele sinal, você pode voltar lá, verificar a gravação e ver como é que está o sinal. Tá? Eu gosto de usar um scanner automotivo, né? No caso, esse daqui, o PDL, porque ele tem osciloscópio acoplado e é um equipamento que muita oficina tem. Então fica mais, assim, mais fácil da gente acompanhar. Porque não adianta nada eu pegar por exemplo, lá na engenharia, nós temos osciloscópio de 24 canais. Ele é um monstro de osciloscópio, né? Você mede 24 coisas com ele ao mesmo tempo. Só que não é um equipamento que você vai ver por aí, né? Então fica muito longe da realidade no dia a dia de reparação automotiva, né? Então eu prefiro sempre usar o equipamento mais comum de oficina, né? É, Para a o que a gente gente tem na estar oficina. mostrando. Não adianta usar o que tem na engenharia se não vai ser a nossa realidade, né? No dia a dia da oficina não vai ter um osciloscópio com tantos canais ou com tanta precisão, né? Não, e é até difícil de usar, porque você começa a ver tanto sinal lá que se você não marcar quem é quem, né, você tem que estar com o caderninho do lado marcando, é até engraçado, né? Perdeu a Você vai agilidade, marcando. perdeu toda a agilidade do processo de diagnóstico, tudo que você queria economizar, você vai arrumar dor de cabeça, né? Só vai perder tempo, né? Exatamente, né? Dá mais trabalho a medição do que qualquer outra coisa. É. Até plugar tudo. Agora, Giovanni, vamos entrar num ponto mais polêmico. Podemos entrar no ponto polêmico pra caramba? Vamos, a gente gosta de ver encrenca aqui. Então vamos virar o slide? Vamos avançar um slide aí. Eu coloquei aqui, né,
se a gente virar o slide, basicamente, a diferença entre um sistema de injeção direta e o indireta com relação à injeção de combustível. Tá? Então, basicamente, o que muda? Na injeção indireta, você está injetando no coletor, o que a gente chama de injeção no porte. Tá? Na injeção direta, eu estou injetando dentro da câmara de combustão. Aí tem algumas variações, que tem alguns motores com injeção direta, que ele injeta na hora que está fazendo a admissão, e a maioria injeta na hora que está fazendo compressão. Tá? Mas existem as duas estratégias. Tá? A pressão na linha de combustível, num sistema indireto, ela dificilmente vai superar 6 bar. 6 bar já é uma pressão alta pra caramba. Né? Normalmente é 3, 4 bar de pressão. Aqui é legal porque tem uma diferença de conceito. No sistema de injeção indireta, a pressão ela é uma constante. Então, se você olhar qualquer manual de injeção, de reparo de injeção eletrônica, você vai ver que ele fala assim, a pressão nesse carro é 5 bar, a pressão nesse carro é 4 bar e meio. Tá? Ele trata a pressão como uma constante. Então, você vai lá e mede aquela pressão. No sistema de injeção direta, eu tenho a pressão de baixa, que é a bomba de baixa, e tenho a pressão de alta. Na pressão de alta, dependendo do carro, ele varia 20 bar em marcha lenta até 120 bar, 200 bar em alta rotação. Tá? Então, a pressão aqui, ela deixou de ser constante. Então, eu preciso monitorar a minha pressão. Tá? Por que isso é uma mudança de conceito? Porque, para controlar o tempo de injeção, na injeção indireta, a única variável de controle que eu tenho é tempo. Então, se a mistura está rica, eu diminuo o tempo. Se a mistura está pobre, eu aumento o tempo. Se a mistura está rica, diminuo o tempo. Tá? Então, eu sempre vou mexer em tempo. Agora, eu tenho tempo e tenho a pressão também para mexer. Tá? Então, eu vou mexer em tempo e vou mexer em pressão. Tá? Isso muda completamente o sistema de injeção direta. Tá? O conceito mudou agora. Estou mexendo com duas variáveis, tempo e pressão. Então, é muito importante, os nossos amigos que estão trabalhando com injeção direta, esse conceito de medir pressão de linha de combustível. Tá ok? Então, é muito importante a gente fazer essa medição. Giovanni, vamos avançar um slide aqui? Aqui que começam os problemas. Se você olhar, por exemplo, esse aqui é um slide que eu peguei de um material da Audi, onde ele mostra as diferentes condições de mistura para cada rotação e carga do motor. Tá? Então, se você olhar aqui, ele vai mudando as condições de operação, tanto se está trabalhando com mistura homogênea ou mistura estratificada, se está trabalhando lambda 1, se não está trabalhando lambda 1, se está trabalhando em mistura rica, como que ele está trabalhando de acordo com a rotação e carga do motor. Tá? Aí, lembra que você falou assim para mim, pô, Hiro, como que a gente mede a sonda linear? Aí que está todo o problema de se medir uma sonda linear. Nós não sabemos a estratégia que o módulo está trabalhando. Se eu não sei a estratégia que o módulo está trabalhando, não faz sentido nenhum eu medir um sinal. Eu até consigo medir o sinal, mas eu não tenho com que comparar se esse sinal que eu estou lendo é um sinal correto ou não. Tá? Vamos deixar mais claro. Eu pus lá meu equipamento de diagnóstico num carro. Aí vi que em torno de 3.000 RPMs, a sonda está dando um valor de 0,95.
Eu não sei se esse valor 0,95 a 3.000 RPMs está correto ou não. Eu não sei como que ele foi calibrado. Tá? Daí a dificuldade da gente fazer uma efetiva medição no valor da sonda para saber se está trabalhando ou não. Tá? Aí você fala assim, pô, Hiro, mas teria como a gente dar um jeitinho de medir? Dá. Dá. Se você fizer um furo no escapamento e colocar uma segunda sonda lambda linear, existe no mercado aquelas de competição, tá? Leitores de wideband, e comparar a leitura do leitor de wideband com o leitor da sonda do carro, você consegue ter uma boa comparação, se as duas estiverem na mesma posição. Tá? Você vai ter uma comparação muito próxima. Aí você vê uma discrepância, você sabe que a sonda está ruim. Agora, na prática, isso é viável? Não é viável. Tá? Ninguém vai furar um escapamento, vai colocar uma porca lá, adaptar um equipamento para comparar o valor lido. Né? Qual o conselho que eu dou para vocês? Sonda lambda linear, a gente vai fazer por exclusão. Tá? Então, eu vou fazer todo o diagnóstico do sistema de injeção, desde a parte de admissão de ar, medição de ar. Tá? Alguns carros, a gente sabe que são famosos por dar problema de válvula de blow-by, carbonização no coletor de admissão. Tudo isso daí vai afetar o enchimento do meu motor, afeta a queima. Aí eu vou olhar toda a parte de injeção de combustível. Se está tudo ok. Pressão, perdão, pressão de baixa, injetor de combustível. Inclusive até a aplicação de vela, né? Aplicação de torque e posição de vela tá mudando bastante isso daí, né? Dando até mistura pobre, mistura rica nos carros, né? Isso daí é legal, porque assim, nos veículos da Audi, Volkswagen, tem uma tecnologia que nós chamamos de vela com eletrodo direcional. O que é isso? O eletrodo da vela ele tem que parar numa posição específica dentro da câmara de combustão. Só que para que isso ocorra, eu tenho que começar a rosca da vela numa determinada posição e a rosca do cabeçote eu tenho que começar numa determinada posição. Eu não posso variar essa posição. Então, você imagina que a ferramenta vai entrar no cabeçote, ela tem que entrar sempre na mesma posição. Então, você precisa ter um equipamento específico para fazer a rosca da vela e um equipamento específico para fazer a rosca do cabeçote. Tá? Se você aplica uma vela errada, a vela muda a posição do eletrodo. Mudou, afeta a eficiência de queima do seu motor. Aí você fala assim, pô, Hiro, vai afetar na hora? Depende. Tem motor que está mais sensível, a calibração está mais refinada, pode já perceber na hora. Mas a maioria dos motores, você vai rodar 20, 30, 40 mil quilômetros, depois começa a dar aquele problema de ficar acendendo lâmpada, tá? Por falha de misfire. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá? E o torque de aperto, cada vez mais importante. Porque se você aplica com torque muito alto, você pode chegar a danificar um cabeçote. E não tem jeito. Se danificou o cabeçote, troca. É isso aí. Vamos seguir, Hiro. Daqui a pouquinho nosso tempo vai terminar. Então a gente tem que dar sequência aí. Vamos, já estamos no último slide. Só tá. colocar o último slide aqui. Porque senão a gente não pode fazer o sorteio pro pessoal, né? Tem que dar o tempo do sorteio, né? Pessoal, eu só gostaria de passar para vocês o nosso 0800, que é o 0800 197 112. O e-mail da NGK, que é o dúvidas@ngkntk.com.br. O nosso site, o Giovanni comentou da tabela de aplicação, vocês podem baixar o catálogo online no nosso site, tá? Nós temos também uma versão de app para celulares, então você também consegue baixar no seu celular uma tabela de aplicação. Eu particularmente gosto porque você, com a tabela eletrônica, sempre tem uma tabela atualizada, tá? E tem o nosso WhatsApp, então quem quiser mandar uma mensagem para a gente, tem o nosso DDD 11 948480600. Então, pode mandar uma mensagem para a gente. E tem o nosso Instagram e o Facebook da NGK, que é o @NGK do Brasil.
Então, esses seriam os contatos da NGK. Precisando, pessoal, para a gente da NGK é um prazer estar aqui com vocês, falando com vocês, tá mostrando um pouco mais da tecnologia, dos nossos produtos, o que está mudando de tecnologia nos veículos. Para a gente é sempre um prazer. Eu gostaria de, depois que acabar esse problema da pandemia, estar visitando algumas oficinas do grupo. Aí é só mandar um WhatsApp para mim com o endereço, que eu vou tomar um café com vocês. Sim, Tá pode. joia, pessoal? Você conhece aqui já? Você já veio fazer palestra aqui com a gente aqui na sala já? Já comeu uns quitutes Já, aqui com a gente já, né? Então logo já você, conheço. assim que passar essa pandemia aí, você pode estar aqui com a gente. Com certeza vai ser muito bem-vindo. Ô, Eu ah, agradeço. é verdade, ó. A gente tem que marcar aí, ó. Não deu pra marcar, a gente vai marcar pra esse ano a visita à fábrica da NK, né, meu? A gente tem que ver isso daí, levar um pessoal lá pra conhecer a fabricação aí. O processo é show de bola, hein? Meu? Já fui lá, achei bem legal. O que você acha, Hiro? Vamos conseguir aí levar o pessoal pra fábrica assim que passar a pandemia? Vamos com certeza. E para você que já conheceu, você vai se surpreender, porque mudou tudo. Ah, é? Isso é muito bom. Então isso é muito bom. Vou conhecer de novo. É, eu já conheci já faz 15 anos que eu fui lá, pô. Não é assim também, não. Ah, então você não conheceu nada. Mudou muita coisa, temos equipamentos novos, muita tecnologia nova que entrou na planta da NGK. Né? Nós estamos exportando muitas velas, estamos exportando componentes de velas para outras fábricas da NGK, como França, Tailândia. Então, nós exportamos isoladores. Então, para a gente é um orgulho isso daí. Ah, é, né? O... Tem um amigo aqui nosso perguntando, não é muito do tema de vela não, a pergunta que ele fez aqui, então não sei se vai caber muito a sua parte de explicar. Mas ele queria saber em relação aos Golf, aí, as Audis que usam sistema de injeção direta e indireta, né? Aqueles carros com 8 bicos, né? Ele queria saber por que tem, qual que é a estratégia, qual que é o motivo disso. O motivo é, basicamente, ele está na engenharia, tá? Porque, assim, quando você tem um duto, tá? Um coletor de admissão, você não consegue otimizar ele para baixa e alta rotação. Né? A montadora ela trabalha com coletores de geometria variável, coloca comando variando avanço, variando escape, mas você não consegue abranger todas as rotações ideais do motor. Então, quando você coloca uma tecnologia de bicos indireto e direto, tem hora que, pela inércia dos gases, é mais interessante você trabalhar com uma injeção indireta. Tem hora que, pela inércia dos gases, é mais interessante você trabalhar com uma injeção direta. Então, tendo os dois sistemas, você consegue otimizar o funcionamento do carro. Só tem um problema. Esse recurso é utilizado em veículos de mais alta gama, né? Então, você vai ver isso, por exemplo, no Golf GTI, né, que é um veículo top, você vai ver em algumas Audis, não é toda Audi que tem também. Então você vai ver esse subterfúgio, né? Você trabalhar com injeção direta e indireta. Tá? Mas isso é para você aproveitar melhor o enchimento do motor para melhorar a sua formação de mistura. Tá certo. Bacana, Hiro, bacana. Tem mais alguma pergunta pra gente aqui, ô Moisés? Não, tem aqui o Reinaldo, especialista, tá dando nota 10 pro suporte da NGK. Oh, obrigado, Reinaldo. O Sérgio Quimelo perguntou por que a NTK não tem sonda para Agile. Sonda para Agile, é aquilo que eu comentei no início, que você tem alguns sistemas que não são compatíveis, né? Alguns sistemas da GM trabalham com valor de resistência distintos e nós não tínhamos uma sonda pronta no Japão para atender aquela especificação. Então, para fornecer um produto que vai dar problema no mercado, a gente não fornece. Então, a gente prefere, nós optamos por não disponibilizar esse produto no momento. Lógico,
Assim que a gente conseguir ter um produto eficiente para esse veículo, nós disponibilizamos no mercado. Ok. Dito e feito. Pergunta se a sonda é chamada de linear pelo fato do sinal ficar parado em marcha lenta. Não, ela é linear. Nós chamamos linear porque, se você olhar, a sonda antiga, ela forma uma espécie de senoide, né? Então, ela tem uma onda que ela vai fazendo assim. A gente fala que ela chama linear porque ela vai formar uma curva mais próxima de uma linha. Tá? Por isso que a gente chama de linear. Então é isso aí, Hiro. Acho que o pessoal aqui já está satisfeito aí de perguntas. Todo mundo queria, acho que, descobrir como é que testa com a sonda com osciloscópio, como é que testa com multímetro, mas não tem jeito, né? Sonda banda larga, o melhor aliado no diagnóstico vai ser o scanner mesmo, né? Acho que esse é o ponto final aí para responder as dúvidas de sonda, né? No caso da sonda banda larga, todo mundo quer saber como é que testa, né? Então é definitivo que o melhor caminho seria com scanner, né? Não só o scanner, mas também o conhecimento, né? Você tem que ter muito conhecimento para poder fazer o diagnóstico correto da sonda. E vamos lá, quais são os defeitos que você mais costuma ver, que você já pegou aí nessas sondas aí? Porque a gente vê aquela linha que tem o resistor, geralmente queima parte do resistor, né? E que mais defeitos a gente costuma ver? É mais contaminação por combustível? Elas queimam mesmo? A parte eletrônica delas pifa? O que é mais comum da gente ter de defeito nesse tipo de sonda? Olha, aqui no Brasil, os veículos que utilizam sondas lineares são muito poucos, né? Assim, de grande quantidade, são poucos, né? Então, o que a gente está vendo hoje, assim, de problema em termos de sonda em geral? A gente está vendo muito problema de contaminação por combustível, tá? Então, uso de combustível de má qualidade. Então, ele vai saturando o elemento sensor, que é de cerâmica, tanto na sonda convencional quanto na sonda de banda larga. É um elemento de cerâmica. Então, uma vez contaminado o elemento sensor, ela perde velocidade de leitura, perde aferição na leitura. O outro problema que a gente está vendo é problemas de alimentação, a alimentação de sistemas de injeção, checar como está a alimentação, checar como está aterramento, né? Isso daí é muito importante o mecânico está fazendo, né? Verificando como está todo o sistema. E o principal na sonda de banda larga é entender o conceito para fazer um diagnóstico correto, né? Esse que é o principal. Se você conhecer o conceito, porque você vai olhar aquele sinal gerado lá no osciloscópio e espera que ele fique oscilando, ele não vai oscilar. O certo é não oscilar, porque ele está trabalhando com uma estratégia de lambda definido, tá? Então, se você olhar aquilo e ver que ele não está variando e falar assim, condenei a sonda porque ele não está trabalhando, então o diagnóstico vai ser um diagnóstico equivocado, né? Eu Lembrar que a conheço... sonda sempre aponta, né, um defeito, né? Geralmente todo mundo fala, troca a sonda, é a sonda, né? Mas a gente costuma aprender que a sonda não é o defeito, ela só aponta que tem um defeito, né? A sonda, a gente tem que entender assim, ela é um sensor, ela tem uma vida útil estipulada, né? A vida útil dos sensores de oxigênio são em torno de 90 mil quilômetros, né? Pode ter problemas que afetem a vida útil de um sensor? Pode, né? Agora, um carro com quilometragem muito nova, com problema de sonda, pessoal, cuidado. Ainda mais com sonda de banda larga, né? Porque eu conheço uma oficina boa em São Paulo, bem conceituada, que ele colocou o scanner num Passat, viu que a sonda não estava oscilando, condenou a sonda. A sonda só tinha na concessionária. Quando a sonda chegou, tinha que encomendar. Quando a sonda chegou, colocou no carro, simplesmente o sinal estava igual, né? Então, foi um diagnóstico equivocado. E uma peça cara, né? Não é uma peça barata. Então, eu valorizo muito o GTO, porque é isso que vocês estão fazendo agora, levando conhecimento para o mercado de reparação automotiva,
é muitíssimo importante para evitar esses pequenos erros que às vezes geram muito prejuízo lá na nossa oficina. A gente agradece de toda a parceria, né, com vocês aí da NGK. O pessoal é sempre muito prestativo aí, tá sempre auxiliando, também tá ajudando um reparador aí com os canais de dúvidas, com assistência técnica, o pós-venda muito bom de vocês. É uma marca que a gente só tem a agradecer e que fortalece, né, esse nosso mercado aqui. A gente está acabando já, tá? Nosso tempo tá terminando. Eu queria reforçar pro pessoal aí, ó, que o sorteio vai acontecer pelo YouTube, tá bom? Então o pessoal fica de olho aí, ó, vai ter aquele sisteminha de sempre, né? A live gravada lá no YouTube para vocês. Na descrição vai ter um linkzinho para um questionário que a gente formulou para vocês responderem, que a gente precisa um pouquinho do feedback de vocês. E depois de preencher esse questionário aí, a gente vai fazer um sorteio, tá? Com todo mundo que respondeu o questionário. Então, pessoal que está assistindo aí agora, vai ter que lembrar, hein? Entra no YouTube a partir de segunda-feira. A partir de amanhã já vou disponibilizar o vídeo para vocês, mas vamos dar certeza a partir de segunda-feira, tá bom? Vai estar o vídeo lá no nosso canal. Vocês vão lá na descrição, preenche o formuláriozinho e quem preencher tá com os brindes da NGK, tá bom, galera? A gente vai reforçar porque o sorteio vai ser quinta-feira que vem. Então, quinta-feira que vem, a gente vai fazer com quem preencheu esse questionário pra gente lá no nosso canal do YouTube, tá bom? No Instagram, a gente vai fazendo uns postzinhos aí pra lembrar vocês de fazer isso, tá bom? Muito obrigado, agradecer a você, a Raquel, ao time. Muito ao Diego aí, que hoje não tá aqui, ele tá lá com o sogrão jantando, né? Fazendo a parte dele do social em casa. A gente só tem a agradecer a vocês, tá bom? Muito obrigado, a família GTO agradece a todos vocês. Pessoal, a NGK agradece a oportunidade e um forte abraço para vocês. Gente, obrigado. Grande abraço. Não esquece, hein? Entra lá, participar do nosso sorteio beneficente lá, tá bom? Na bio do GTO tem. Qualquer coisa, manda um direct pra gente. Também tem o grupo Amigos do GTO, que eu esqueci de mencionar dessa vez pra vocês, que é o nosso grupo de WhatsApp, que tá ajudando muita gente aí. A gente tá quase lotado, tá? Tem quase 250 pessoas, que é a lotação máxima. Mas ainda cabe mais um. Quem quiser participar, manda um direct aí pra gente também, que a gente entra em contato, inclui vocês lá nesse grupo de reparadores. É um grupo exclusivamente técnico. Sem brincadeira, bom dia, boa tarde, boa noite. É todo mundo educado, se respeita, mas é um conteúdo técnico. Hiro, pessoal do NGK, obrigado. Grande abraço, viu? Juntos somos mais fortes. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.